Nosso contato é com o Benê Barbosa, analista de segurança pública. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Paula. Boa noite a todos, meus queridos amigos aí, Augusto, Ana Paula, Silvio. Muito bom estar aqui falando com vocês. Benê, E o Paulo, esqueci do Paulo. O Paulo Eduardo Martins, lá de Curitiba. Obrigada. Antes da gente rodar aqui com as perguntas dos nossos comentaristas, quero começar perguntando ao senhor o seguinte: alguns institutos relacionam aí o aumento de armas nas mãos da população com o aumento de crimes. Então, gostaria que o senhor começasse. Como é que o senhor avalia essa ponderação e quem controla essas estatísticas sobre essa questão no Brasil, Benê? Vamos lá, né? Primeiro que isso é uma grande falácia, sempre foi, e a gente sempre apontou, né, essa mentira que era contada, essa falsa correlação, ou melhor, essa falsa causalidade entre mais armas e mais crimes, né? O que esses tais institutos agora não conseguem explicar é como é que nos últimos 4 anos, onde nunca se vendeu tantas armas, onde tantas armas circularam pelo país, e houve um decréscimo número de homicídios. E é interessante porque isso eles vão adequando as narrativas, né? Então antes era assim, se tiver mais armas vai haver mais homicídios. Não aconteceu. Então agora o que eles dizem? Olha, veja bem, realmente não houve, mas teria diminuído mais ainda o número de homicídios se não houvesse a disponibilidade de armas. Ou seja, pelo amor de Deus, né, eles são camaleões aí, e isso não é de hoje. A verdade é que eu estudo esse assunto já há mais de 30 anos, né, e a política de armas de fogo, ou sobre armas de fogo no Brasil, ela sempre foi pautada em 2 coisas, né? Ignorância técnica sobre o assunto e má fé, ou ideologia, o que quase sempre dá na mesma. Agora, a partir de 1º de janeiro, nós temos um novo componente, que é o componente da vingança, né? E exatamente pautado nessa vingança é que a gente tem esse novo decreto, que é, além de caótico, né, inconstitucional e completamente catastrófico, inclusive para a própria segurança pública. Benê, Ana Paula Henkel tem uma pergunta. Boa noite, Benê, muito bom ter você aqui com a gente. Para nossa audiência, recomendo vivamente os livros do Benê Barbosa, recheados de detalhes e muita informação. E aí, Benê, queria pedir para você dividir com a gente alguns pontos sobre essa pesquisa do governo do Barack Obama, que o CDC fez e que hoje essa pesquisa ela foi empurrada, né, para debaixo do tapete para que ninguém descubra os números que colocam por terra a narrativa dos desarmamentistas, e uns 3, 4, 5 pontos assim, fáceis das pessoas colocarem num debate que normalmente vem carregado de maneira muito desonesta intelectualmente. Vamos lá, né? O primeiro ponto interessante dessa pesquisa, né, é que ela foi encomendada pelo próprio Barack Obama, quando presidente, porque ele precisava de dados concretos e verdadeiros para embasar as restrições que ele tentava emplacar nos Estados Unidos. O problema é que o CDC, né, que é realmente um órgão que faz pesquisas sérias, né, e não doutrinárias, como acontece tão comumente no Brasil, ele chegou à conclusão de que aliás, a mesma conclusão do professor John Lott, por exemplo, que vai estar no Brasil agora em agosto, inclusive mais uma vez, ele chega à conclusão de que não havia uma correlação direta, um nexo causal entre mais armas e menos crimes. E aí, essa pesquisa simplesmente desapareceu dentro do CDC, não que tenha sido apagada, mas ela foi varrida lá para um pedacinho perdido lá no site do CDC, e o próprio professor John Lott acabou descobrindo essa pesquisa anos depois. Inclusive eu acho que o Obama já não era mais presidente, né, e pôde confirmar que essa pesquisa foi feita e que comprovou exatamente o contrário daquilo que o Obama tentava comprovar, a relação entre mais armas e menos crimes. Chegou-se à conclusão ali, nessa pesquisa, que um dos fatores da diminuição dos crimes violentos é exatamente a possibilidade do cidadão estar armado e reagir, ou a possibilidade, pelo menos, de reagir a esse criminoso, né? Portanto, né, a primeira ideia que vai por terra, que é a mesma que aconteceu aqui no Brasil, é que mais armas sempre vão causar
uma maior criminalidade violenta, né? Segunda questão, a questão dos massacres, né? Dos atiradores ativos, né? Aquele que meio que aleatoriamente sai atirando e fazendo o máximo possível de vítimas. Ficou demonstrado também nessa pesquisa que uma escolha consciente de grande parte desses criminosos, desses assassinos, era escolher locais onde não havia a possibilidade de haver pessoas armadas, né? Porque o cara é maluco, mas não é burro, né? Ele está lá para fazer o máximo possível de vítimas. Se houver alguém disposto a reagir e com a possibilidade material de fazer isso, a probabilidade dele conseguir matar mais pessoas é muito menor. Isso aconteceu, por exemplo, naquele shopping onde um assassino entrou, começou a disparar e, por sorte não, né? Havia ali um rapaz de apenas 21 anos com a sua arma, passeando com a namorada. Ele saiu, conseguiu alvejar esse criminoso, esse maluco, e ele foi imediatamente colocado fora de combate, o que diminuiu, né, enormemente a possibilidade aliás, encerrou a possibilidade de mais vítimas nesse caso, e outros tantos. O cinema de Aurora, por exemplo, o próprio FBI descobriu que o criminoso, né, aquele que foi lá vestido de, né, fantasiado meio de coringa, né, e resolveu abrir fogo no cinema, ele escolheu exatamente aquela rede de cinema, que é a rede... esqueci o nome agora, mas não importa, né, que não permite que pessoas entrem armadas. Ele tinha um cinema a 5 minutos a pé da casa dele, ele dirigiu durante 20 minutos para chegar na rede Cinemark, que a rede Cinemark não permite pessoas armadas, né? Lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, é a maioria das empresas que pode definir se ela permite ou não que pessoas entrem armadas. Ou seja, ele escolheu conscientemente um local que não havia pessoas armadas para perpetuar o seu crime, né? E assim, muito mais estatísticas interessantes há nesse estudo e que realmente comprovam aquilo que a gente já fala há muitos anos. Benê, Paulo Eduardo Martins tem pergunta agora. Benê, muito feliz de estar vendo você, estar aqui contigo no Oeste Sem Filtro. Você é um cara que eu admiro muito, nunca escondi de ninguém. Obrigado. Um cara que realmente domina o tema no Brasil. Se esse tema hoje é estudado, isso deve a você. Lá naquela época do referendo, você encabeçou essa luta praticamente sozinho, dando um respaldo científico a quem tinha a ideia de fazer a defesa dessa tese, até porque era de interesse da sua defesa. Então nós devemos muito a você. E eu quero ouvir de você sobre os principais pontos desse decreto novo aí do Lula, que mais atrapalham, né, na tua visão, que conhece muito, e como fica a situação de quem já possui a arma, ou já tem porte, essa instabilidade que essa legislação está gerando, e como se há situações análogas de outros países que têm praticado política como o governo Lula mostrou ser obsessivo por elas. Vamos lá, obrigado, Paulo, obrigado mesmo, querido. Sabe que eu também admiro muito o seu trabalho aí, você é um dos poucos lá atrás que também apoiou essa nossa tese, muito antes da gente, muito antes de se falar, inclusive, de Bolsonaro, né, muito antes disso, né, então é uma coisa que vem sendo discutida já há muitas décadas no Brasil, né. Então, o primeiro ponto importante é o seguinte, né, esse decreto, ele só tem um objetivo claro, o desarmamento, ponto, tá? Por quê? Vingança. Vingança ao ex-presidente Bolsonaro, que tinha isso, uma das suas pautas principais, e segundo, àqueles que, via de regra, apoiaram e votaram neste governo, isso que é importante dizer, né? Independente de serem bolsonaristas, né? Então, eram pessoas que tinham essa pauta como uma pauta importante, esse é meu caso, por exemplo, e que, obviamente, deveriam votar num candidato que se apresentasse minimamente defendendo essa pauta. E lembramos que o ex-presidente Bolsonaro era o único candidato à presidência que defendia essa pauta. Então, me parece não, né? Resta claro aí que foi realmente um decreto com uma vingança, né? Prova disso também foi que foi o primeiro ato de Lula assinado quando assumiu a presidência em 1º de janeiro, né? Foi a primeira coisa que ele deixou claro, vamos desarmar, né? Dito isso, o que nós temos nesse decreto? Primeiro, a insegurança jurídica que ele gera. Porque nesse momento, e eu tenho certeza que durante muito tempo, ninguém vai saber exatamente o que vale ou o que não vale.
As pessoas que já têm armas em casa, munições, alguns, né, atiradores, colecionadores, ou mesmo um cidadão que comprou lá através da PF a sua arma, ele vai ficar extremamente fragilizado nesse sentido jurídico de não saber o que pode fazer, o que não pode fazer. Num primeiro momento, então, por exemplo, 9mm voltou a ser restrito, né? A maioria das armas vendidas para a defesa no Brasil foram nesse calibre. Disse o ministro Dino que isso continua valendo por enquanto, né? Então, o que é esse por enquanto? Parece óbvio, vai chegar um momento que eles vão impossibilitar que essa pessoa continue com essa arma, que é dele, né, que ele comprou. Aliás, se engana quem acha que existe propriedade de arma no Brasil, isso não existe, né? A arma de fogo, já decidido pelo STF há muitos anos atrás, é uma simples concessão do Estado, por isso que a gente fala em posse de arma e não em propriedade de arma. Além disso, nós temos algumas coisas que inviabilizam o tiro esportivo, né? Uma delas é o encarecimento da coisa, e aí, mais uma, para variar, né? Mais uma hipocrisia aí, que é o seguinte: os que vão ser mais prejudicados, os primeiros que vão ficar impossibilitados, tanto de ter uma arma para sua defesa, quanto de praticar, inclusive, o que é um esporte olímpico, que é o tiro, vão ser os mais pobres, né? Porque vai se tornar extremamente e absurdamente caro você manter esse esporte. Então, eles já estão limando aí, através da questão econômica, aqueles que não vão poder seguir treinando e pagando as taxas e filiando a clubes e etc. Mais do que isso. E aí, uma coisa nós temos que entender, né? Eles têm uma estratégia, né? E eles colocam essa estratégia em prática, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Então, para detonar os clubes, o que eles fizeram, né? Eles criaram uma regra completamente surreal, sem nenhuma base científica ou técnica, de que não pode haver clubes de tiro a menos de 1 quilômetro de uma escola, seja ela uma escola particular, primária, maternal, não importa. Com isso, você praticamente matou 100% dos clubes que ficam em zonas urbanas, porque dificilmente, num raio de 1 quilômetro, não vai ter pelo menos uma escolinha de bairro funcionando. E esses clubes vão ter 18 meses para, entre aspas, se adequar à nova legislação. Ora, o que eu faço para me adequar? Eu tiro a escola? Não tem como. Então, o meu clube vai ter que fechar e provavelmente eu vou ter que levar esse clube para uma área rural, o que muitas vezes impossibilita, inviabiliza a continuidade. E com isso a gente vai ter aí dezenas, quiçá centenas de clubes fechando pelo Brasil, com mais gente desempregada, com mais gente aí precisando, até mesmo do governo, para se manter, o que é extremamente interessante para eles, claro, né? Eles precisam dessa dependência.